programa Paladar está de volta e a gente continua falando sobre pães saudáveis. E é por isso que hoje a gente está aqui com a nutricionista Lilian Lins, ela que entende muito sobre pães saudáveis, né, Lilian? Que bom falar nesse assunto, né? Lilian, comer pão pode, né? Quais são os pães que a gente poderia dizer que são indicados? Então, o pão, quanto mais valor nutritivo a gente conseguir agregar nele, melhor, né? Os pães feitos com farinha de trigo refinada e branca, eles não têm muito nutriente a acrescentar, porque a farinha de trigo, ela é pobre nutricionalmente falando. Então, hoje a gente tem como substituto o poder nas mãos, né, da culinária de usar a farinha de aveia, a farinha de arroz integral, a farinha de oleaginosas, caso você queira um pão com baixo índice glicêmico, um pão low carb. Pode ser uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanha, uma farinha de coco, inclusive, até para baratear. Você pode agregar fibras a esse pão, como a semente de chia, como a semente de linhaça. Você pode acrescentar levedura, que é um superfood, a levedura nutricional, e ainda dá aquele saborzinho de queijo no pão. Então, o psyllium também, que é uma fibra, que é muito novo na culinária. Quando a gente começou com essa onda de pão sem glúten, os pães eles eram mais ressecados, mais secos, quebradiço. Hoje a gente consegue dar uma melhor textura, uma melhor maciez. É importante lembrar que pão, saudável ou não, ele vai ter caloria, né? E a caloria é uma questão muito individual. Se você é um indivíduo que não está fazendo dieta para perder peso, que não ganha peso com facilidade, o pão é saudável e você quer comer várias vezes ao dia, não vejo por que não comer. Mas se eu uso uma farinha de oleaginosa, que é uma farinha de amêndoa ou de castanha, que tem um teor calórico maior, e eu aqui me cuido da balança, também não vou exagerar com ele. Para a situação de um diabético, a farinha de oleaginosas é uma excelente opção, porque tem um índice glicêmico muito baixo. Então vai fornecer para ele um pãozinho que não vai mudar em quase nada a glicemia dele. É muito bom. E aí, enriquecer o pão, isso também é uma ferramenta que vocês utilizam para deixar esse produto mais saudável, né? Isso. Tô vendo aqui que no seu pãozinho tem chia, tem outros grãos. Quais são os grãos que geralmente a pessoa pode colocar no pão para ele ficar mais saudável? Eu uso muito a semente de chia, a semente de girassol, que é riquíssima em complexo B, a semente de abóbora, gente. A gente não tem o hábito de comprar e de utilizar a semente de abóbora, mas é uma semente riquíssima e tem uma ação antifúngica. Então é muito bom de ser consumida. Mas é possível fazer um pão saudável mais barato? Mais barato do que o original, o pão de Não. trigo? Não. Não, porque farinha de trigo é um produto muito barato, né? E aí, mas você tem como baratear sim, dependendo do produtor onde você compre, dependendo da quantidade que você vai comprar, né? Você pode comprar a granel e você pode usar um mix de farinhas. Por exemplo, se leva 2 xícaras de farinha de amêndoa, você pode colocar aí a farinha de chia ou de linhaça, misturar com a de amêndoa, com a farinha de coco e com aveia. Então, você fez um mix da farinha, utilizou farinhas bem nutritivas e conseguiu, assim, baratear o custo, já que a de amêndoa era uma farinha mais cara. Lilian, você, quem lhe acompanha, sabe que você tem uma linha bem low carb, né? Isso. E aí, suas pacientes, quando chegam ao consultório, elas pedem pão? É uma necessidade do dia a dia das pessoas mesmo? Olha, eu digo assim, que é meio a meio pão e doce, né? É o queridinho realmente da dieta. Mas elas aderem bem ao pão low carb, entendeu? É uma coisa que é interessante a gente observar, e eu acho que isso é que é fantástico, quando você é louco por pão, você come um pão francês, quando acaba você já tá pensando, eu queria outro. Ai, só mais um pedacinho. Uma cestinha de torrada, você só sossega quando acaba de comer toda, né? Mas por quê? Primeiro que o glúten, ele tem essa ação viciante no organismo. E segundo, que como ele não tem muito nutriente, ele não tem nutriente, micronutriente, ele não dá saciedade. Então ele entra, mas o nutriente não chega na sua célula. Então você tá ansioso, querendo mais, querendo mais. Já o pão nutritivo, você come, se abastece e você consegue parar por aí.
Você consegue se satisfazer mais utilizando ele. Então é uma boa arma para dieta. Hoje, quais são os pães que você pode dizer que a gente pode fazer de forma saudável, né? Eu sempre brinco dizendo que quando eu sei qualquer receita, eu tento fazer, eu sei pão de frigideira, pão de micro-ondas, tudo usando essas farinhas mais saudáveis. A gente tá vendo aqui algumas possibilidades, né? Isso. Quais são os pães que você faz no seu dia a dia? Eu faço muito pão com essas farinhas, né, que eu citei, vario muito. E eu sempre tento colocar recheios que tenha a verdura agregada. Por exemplo, eu uso a farinha de brócolis. Nada mais é do que o brócolis trituradinho e eu enriqueço o pão usando. Se levava a amêndoa, uma parte dessa farinha eu uso com a farinha de brócolis, entendeu? Então, tornando o pão mais nutritivo. Faço o requeijão de castanha, aí pico legumes como abobrinha, couve-flor, faço um refogado, misturo com esse requeijão, fica um creminho de legumes e eu recheio no meio do pão. Então, assim, tento enriquecer o pão da melhor forma. Faço pão de hambúrguer, que aqui a gente faz de noite, às vezes, para o jantar e utiliza ele. Então dá para brincar de várias formas. Ele pode vir nesse formato cupcake, recheado com um pedaço de queijo, e aí os meninos levam de lanche, ou com frango, carne de sol, atum, entendeu? Então, assim, dá para brincar, é bem versátil, né? Depois que então eu aprendi a base, a proposta é ter ideia. Criatividade. Criatividade. Exatamente. E aí, no caso, pronto, você estava mostrando algumas opções. Essa combinação, essa junção, a proteína junto com legumes, eles sempre tem que vir em combinação? É algo importante para que a pessoa coloque sempre à mesa, até mesmo num pão? A base da nossa alimentação, no meu ver, em qualquer dieta que você faça, se ela é low carb, se ela é high carb, se ela enfim, qualquer dieta, a base tem que ser vitaminas e minerais. E de onde a gente tira vitaminas e minerais? Verduras, frutas, legumes, chás, que é bem rico em fitoquímicos, mas a base tem que ser os vegetais, sempre. Então, assim, o pão, ele vai complementar, a proteína, ela vai complementar os vegetais, não tem que ser o inverso. Entendeu? Tipo, a base proteína e um pouco de vegetais. Se você quer equilíbrio e saúde, se é isso que você visa, você não vai errar se você adotar uma dieta rica em verduras, legumes e frutas. Não vai errar. Então, para quem está em casa e ainda não conseguiu fazer essa substituição do pãozinho tradicional para um pão mais saudável, qual é a dica que você dá? Porque tem gente que diz assim, eu não gosto do sabor, estranha, porque a textura às vezes não é aquela mesma, né? Qual a dica que você daria? A primeira dica, gente, é botar a mão na massa, né? Porque todo mundo tem aquela mania de tipo, e onde eu vou comprar? Ai, é fácil de achar? Lógico que padaria, toda esquina tem uma, né? Então eu digo muito, sai da cadeira, suja a panela, vai pra cozinha e com certeza você vai dar ao seu pão o toque que você mais gosta. Tem gente que é muito viciado no sabor do queijo, então um pão que leve queijo na composição, com certeza já vai remeter mais ali à vontade do pão. Ah, eu sou acostumada a comer pão com ovo. Então sempre associar algo que você já tinha o hábito, né? Outra dica boa de usar é que, assim como todo pão, você comer um pão francês quentinho é uma coisa. Mas vai comer um pão francês gelado, um pão francês velho, é totalmente diferente. Então, pega esse pão, trata ele com carinho, corta uma fatia bonitinha, põe pra assar ou põe na frigideira só pra dar aquela aquecidinha que ele já vai ficar com outra cara. E aí, então quer conferir uma receita feita por Lilian Lins de um pão saudável? Acompanha aí. Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma receitinha de um pão de frigideira super rápido, para realmente aquelas pessoas que desejam o pãozinho quente no café da manhã. Eu vou começar untando aqui uma frigideira com manteiga ghee. Ela tá bem quente já, então vou separar. Vou aquecer a outra. Vou untar também. Essa frigideira é uma frigideira panquequeira, porque dá pra você virar o pão, mas não tem problema se você não tiver dela e fizer em uma sua normal. O segundo passo é misturar os ingredientes. Eu vou usar aqui a farinha de castanha. Se você tiver a castanha em casa, você pode triturar no liquidificador, que vai ficar nessa textura. Então, eu vou colocar aqui
a farinha. Vou colocar a manteiga ghee. A frigideira já tá quente, então vou só reservar enquanto eu misturo os ingredientes. A manteiga ghee. O queijo parmesão, uma colher de sopa. Um ovo. E vou misturar bem. E por fim é que eu vou acrescentar o fermento, tá? Coloco o fermento, que leva uma colherinha de chá. Mistura também bem. Vamos lá ver como é que vai ficar esse pão. Então, tô colocando aqui os ingredientes na frigideira. Vou espalhar bem aqui, ó, só para completar. Baixar um pouco o fogo e esperar o pãozinho cozinhar. É importante que você tenha uma frigideira antiaderente e que ela esteja sempre íntegra, olha só, né? Que aí evita de passar metal tóxico e contaminante para o seu pão. Passou um pouquinho, né, gente? Mas quem não gosta de um pãozinho torrado, né? A gente deixa um lado branquinho e um lado mais torradinho. E vamos ver o que vai dar. Agora, como a gente falou na matéria, é usar a criatividade. Você pode vir com a manteiguinha ghee, com requeijão de castanha, você pode polvilhar uma fibra aqui em cima, uma levedura nutricional, você pode comer com ovo, enfim, você pode torrar e se divertir. E o nosso programa de hoje chega ao fim. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei da sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, às 13 horas da tarde, aqui na TV Tropical. Mas a gente pode e deve também continuar sempre conectado nas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram e no canal do YouTube, que você encontra aí todas as matérias que passam aqui no nosso programa. Então é isso. Um beijo, até mais!